Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Instruir é o Instrui Rio, um retiro para discípulos de Cristo que ensinam a palavra de Deus. Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, ensinado e escolhido por ele, escreve uma carta, 2 Timóteo, a este a quem ele chama de filho na fé. Timóteo, instruído por Paulo, em sua carta no capítulo 3, versículos 16 e 17, diz que toda palavra, toda escritura é inspirada por Deus e útil para redarguir, para corrigir, para ensinar e para instruir na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Paulo exorta Timóteo, no capítulo 2, versículos 1 e 2, a passar essas instruções a homens fiéis e idôneos, que instruiriam outros. Paulo, imitador de Cristo, tornou a instrução na própria vida. E Timóteo, era esse o objetivo de Paulo, que Timóteo vivesse a instrução. E Timóteo passasse para que homens fiéis vivessem a instrução e instruíssem ainda outros. Venha para o instruir. Esse é o nosso propósito. Nós crescermos, amadurecermos, sermos perfeitamente habilitados para toda boa obra. Vem! E o teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto. Maturidade cristã. Esse é o tema do Instruir, o nosso Instruir Rio de inverno, que acontece nos dias 15 a 17 de junho. Pedro, o apóstolo, em sua segunda epístola, capítulo 1, fala da fé preciosa no Senhor Jesus, o nosso Deus. E que esse Deus nos deu todas as coisas para nos conduzir à vida e à piedade. Uma vida gloriosa e virtuosa. E como Deus nos dá essas coisas? Através do pleno conhecimento, que nos versículos 2 e 8 vemos ser o pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a fé que temos, preciosa em Cristo, nos seus ensinos, no seu conhecimento, que é o único conhecimento que é pleno diante de Deus, é que nos leva a Deus nos dar uma vida piedosa. E nessa vida, Deus nos dá as suas promessas, realiza em nós as suas grandes e muito preciosas promessas, nos tornando assim participantes da natureza divina, cada vez mais longe das concupiscências e das paixões do mundo, e cada vez mais parecidos com Deus, participantes da sua natureza divina. Essa é a maturidade em Cristo Jesus. Venha para o instruir e juntos aprenderemos sobre essa vida piedosa, sobre essa maturidade em Cristo Jesus, com o nosso professor Mauro Francisco, o nosso irmão de Curitiba, que vai nos ensinar a como alcançarmos essa maturidade. Vem! Como o orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Oi, irmãos. Meu nome é Rony. Sou da Igreja de Cristo de Comendador Soares, no Rio de Janeiro. Eu sou um dos palestrantes nesse Instruir Rio. E o tema desse ano está sendo maturidade cristã. Antes que eu vou falar um pouco sobre a maturidade do discípulo. Eu gostaria que a gente pensasse no seguinte. Nós, às vezes, cobramos algumas pessoas que nós damos aulas para elas poder esquecer aquilo que elas aprenderam, que está dificultando que eles aprendam o verdadeiro e genuíno Evangelho. Mas aí, muitas das vezes, elas desistem de estudar porque não querem deixar aquilo que elas já aprenderam, aquilo que elas já estão apegadas, aquilo que elas sempre acreditaram que era verdadeiro. Esse ano eu tive essa mesma sensação, porque eu andei estudando um pouco mais e andei colocando em prática um pouco mais aquilo que Jesus tem nos ensinado.
E aí eu tenho visto a dificuldade que é. E aí eu tenho visto que não é nada fácil. E aí quando eu aprendo uma coisa nova, é como se eu fosse aquelas pessoas que eu ensino. Elas vêm carregadas de doutrinas de outras igrejas, e aí quando chegam até nós, elas têm dificuldade de abandonar. Que o que eu aprendi estava errado. E aí eu me sinto da mesma forma, com dificuldade de largar aquilo que eu tinha convicção que era verdade, que era certo. Eu acho que quando a gente começa a colocar aquilo que nós temos aprendido de Cristo em prática, é a hora que nós começamos a amadurecer. Irmãos, venham e aproveitam do Instruir. É um evento novo que está começando no Rio de Janeiro, e eu tenho fé e acredito que ele vai se expandir. Assim, Deus abençoe você, abençoe também a sua família e abençoe a Igreja de Cristo Jesus. Que todos fiquem com Deus. Quero fazer valer tua palavra para que o doente tenha consigo. Eu venho através desse vídeo convidar você para um Instruir 2017. No dia 15, 16, 17 de junho, vamos estar falando sobre maturidade cristã. Eu, Marcos Aurélio, especificamente, vou estar falando sobre o obreiro e sua família. A maturidade cristã começando no seu lar, na sua casa. Como é que você, como obreiro do Senhor, como é que você, como professor da escola da Bíblia, como é que você, como presbítero em Cristo Jesus, como é que você está na sua casa? O seu lar, a sua casa, está bem? E se seu lar estiver bem, todo o corpo da igreja vai estar bem. Você vai poder governar muito bem a sua congregação a partir do momento que você já começa a governar bem a sua casa. Venha participar, que nós vamos ter uma palestra maravilhosa para você. Que Deus abençoe. Tua palavra que o mundo saiba que tu és Senhor. Igreja Madura, esse é o subtema do nosso terceiro dia do Instruir, o nosso Instruir Rio de Inverno. Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, instruído por Cristo Jesus, escreve em sua carta 1 Coríntios a essa igreja que se considerava sábia e cheia do conhecimento. Mas Paulo, no capítulo 3, diz que a igreja era carnal e não espiritual, não alcançou a maturidade. E no capítulo 14, Paulo diz que eles, porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus? Não, deem ouvido, versículo 37, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Para eles saírem da carnalidade e para a maturidade espiritual, deveriam dar ouvidos, deveriam se humilhar e dar ouvidos a ensino de irmãos que traziam a palavra do Senhor, como era o caso de Paulo. A igreja madura vai alcançar essa maturidade quando deixarmos de trabalharmos sozinhos e reconhecemos que precisamos ser corrigidos, exortados, repreendidos e ajudados pelos nossos irmãos. Venha para o Instruir e no terceiro dia aprendamos juntos a reconhecermos que precisamos dos irmãos. Esse é o nosso Instruir. Venha! Tu és Senhor, Tu és Senhor Jesus, Senhor Jesus, Tu és Senhor, Tu és Senhor. Graça e paz, amados irmãos do Rio de Janeiro. Está chegando o grande encontro nosso, o Instruir Rio, que será nos dias 15 a 17 de junho próximo. Estaremos abordando um assunto de grande importância, que é a maturidade em Cristo. Quando nosso Senhor Jesus disse a Pedro: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus disse: Pastorei as minhas ovelhas. Ele estava passando a ele o seu próprio ministério. Lá em João, capítulo 21, versículo 16. É um ministério que continua até hoje, através de obreiros, pregadores, diáconos, presbíteros e seus familiares.
são as obras que requerem muito treinamento e tempo para que Deus nos transforme em homens e mulheres maduros, à imagem de Cristo. E é um processo que Deus mesmo formulou para o crescimento e amadurecimento do discípulo. O método que Deus nos deixou para sermos imitadores de Cristo não é de sermos meros alunos da palavra, mas imitadores da palavra encarnada na vida de outros discípulos. Paulo também nos falou que aos irmãos lá em Éfeso, ele falou assim para os presbíteros, aqueles líderes que lá estavam: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre qual o Espírito vos constituiu para bispo, para pastoreardes a igreja de Deus. Atos capítulo 20, versículo 28. Para a grande maioria de nós obreiros, tem sido muito mais fácil cuidar dos outros, enquanto muitas vezes deixamos de cuidar de nós mesmos. E que o Senhor lhe abençoe muito. Fique na paz desse teu irmão que muito lhe ama, Mauro. E Deus o abençoe. Pois em meio à tua palavra se fizeram os céus e o brilho do sol se fez reinar em meio às trevas. Quero fazer valer tua palavra em mim, tua palavra, que o doente tenha onde se curar.